eu tenho que pagar para virar jogador de futebol. Você sabia que você tem que pagar para você ser jogador de futebol? Esse é o tema de hoje. Então, vamos lá. Quanto você tem que pagar para ser jogador de futebol? Vamos falar desse tema polêmico. Você tem que pagar um preço para ser jogador de futebol. E não estou falando de dinheiro, pessoal. Você tem que pagar um preço muito alto para conseguir ser um jogador de futebol. A vida é assim, gente. Quanto mais você entrega, seja qual área for, você recebe dela. Se você plantar coisas boas, você vai receber coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai receber coisas ruins. O povo mais antigo já dizia: se você plantar laranja e cuidar, você vai colher laranja. Se você plantar limão e cuidar, você vai colher limão. Então, a lei da colheita, a lei da plantação, a lei da semeadura serve para o futebol. O quanto você está pagando, qual o preço? Você está treinando todos os dias? Você tem se dedicado todos os dias? Você tem aprendido mais sobre sistemas táticos? Você tem se avaliado como atleta? Você tem um autoconhecimento? Você sabe quais são os problemas psicológicos que você tem? Porque muitos atletas não chegam ao profissional porque tem problemas psicológicos, gente. E não é questão de ser doido, mas uns são muito calmos, outros são explosivos, outros são muito passivos, outros são rebeldes, indisciplinados e assim por diante. Você precisa se conhecer, porque é um grande problema. Não sei se os treinadores que estão assistindo, psicólogos que estão me assistindo aí, concordam comigo. Mas no meu ponto de vista, a grande maioria não atinge o sucesso por questões psicológicas, um preparo mental adequado. Tem até por aí alguns treinamentos sobre mentalidade. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, até porque não é a minha área, mas no dia a dia a gente vai aprendendo a lidar com um tipo de personalidade, com outro, e você vai aprendendo a se relacionar com as pessoas. A função de treinador, ela tem muito disso, né? Entender o atleta, perceber qual é a maneira que você tem que falar com cada um, para você conseguir extrair o máximo daquela pessoa. Isso aí serve também para empresas, enfim, quem está acostumado a lidar com pessoas sabe que funciona dessa maneira. E a gente vai meio que aprendendo na prática. Mas você, como atleta, tem que pagar um preço alto, e esse é o tema. E nós não estamos falando de dinheiro. Quanto mais cedo você, pai, você atleta, entregar para o futebol, você pagar o preço, você treinar, e não estou falando de treinar na loucura, de se matar fisicamente, você que é pai aí ficar colocando seu menino para dar 300 voltas num campo de futebol, pegando peso, não é isso. Eu estou dizendo você ser uma pessoa organizada, saber que o futebol é a sua prioridade, você que é pai que tem um garoto de 6, 7, 8 anos, ter comprometimento. Se ele está numa escolinha de futebol, tem um dia de jogo, você combinou, leva ele, ensina ele a ser um atleta responsável desde cedo. Se você já é um atletinha maior, 11, 12 anos, que já entende as coisas, seja responsável, porque a vida vai te cobrar lá na frente. E o que mais tem é atletas de 16, 17, 18, 19 anos, 20 anos, que vêm nos procurar querendo alguma oportunidade. E pessoal, passou dos 16, 17, é muito mais difícil. E aí realmente você tem que pagar, você precisa pagar para se financiar. Como eu costumo falar, você vai precisar gastar com passagem, hospedagem, alimentação. Se você for estudar nos Estados Unidos ou na Europa, você vai pagar por um intercâmbio, você vai aprender alguma coisa de futebol e vai estudar outras coisas fora do futebol. Por quê? Já não dá mais tempo de só focar em futebol. Então, quando um atleta nos procura acima dos 16, 17, 18 anos, nós já indicamos ele fazer um programa de intercâmbio, porque a gente não gosta de iludir ninguém. E a gente é muito sincero. Se você conversar com qualquer atleta nosso que tem acima dessa idade, que procurou a gente mais velho, a gente é bem sincero com a família. Até vou trazer alguns depoimentos para vocês aí verem. E tem alguns atletas que acabam ficando bravos, porque a gente acaba sendo muito sincero. E se você, de repente, na sua região, no seu estado, só correu atrás de futebol e hoje você está numa região que não te favorece,
continuar a sua carreira de futebol, tenha isso na cabeça. Quanto mais você entregou na infância e na pré-adolescência, você vai ter o retorno no futuro. Se você não treinou quando criança, não treinou na pré-adolescência, quer começar a treinar depois dos 15, é muito complicado. Então, os meninos que conseguem resultado mais cedo, eles entregaram muito. Eles pagaram um preço altíssimo. O pessoal critica muito o Neymar, mas ele é um guerreiro. Por quê? Ele não teve infância. A infância dele foi jogar futebol. Ele não teve aquele momento, nossa, vou ficar a tarde inteira jogando game, porque eu não quero ir treinar à tarde no sol. Eu já tive em Santos, quem já esteve ou quem é da Baixada sabe que lá é super quente. Neymar treinava em São Vicente, lá no campo da Ferroviária. Quem conhece São Vicente aí, se tem alguém aí, comenta. Lá no campo da Ferroviária, quente pra caramba. Eu tive a oportunidade de em 2005, 2006, dar uma passada por lá. E os garotos, e hoje acho que eles treinam no campo Diego e Robinho, mas na época era no campo da Ferroviária, com o Betinho, a galera lá. E ele pagava um preço muito alto, era criança, mas não tinha rotina de criança. Quem tem filho aí de 8, 9, 10 anos, quem joga em base, sabe que a vida dos meninos é estudar, chega, come rapidinho, vai pro treino. Menino que joga em base aqui em São Paulo, é assim que funciona. Claro que os meninos gostam de jogar futebol, mas toda criança gosta de fazer outras coisas, não é? Gosta de outras brincadeiras, enfim. Quando chega na adolescência ou na pré-adolescência, o jogador ele começa a querer ir em algumas festas, frequentar outros lugares, conhecer as meninas, né? Serve para as meninas também, né? Faz parte da vida do ser humano. E o atleta, e o jogador de futebol, ele paga esse preço. E o preço é muito alto, por quê? Ele vai chegar com 20 anos, por aí, 18, e talvez não vai dar certo. E ele pagou um preço muito alto, mas não pagou o suficiente para conseguir atingir a meta. Por isso que tem jogadores que são muito bons, chega com 18 anos, ele não pagou o suficiente. A família não entregou o suficiente. O atleta não se entregou o suficiente. E aí, gente, a regra é simples. Vai ter sempre um que entregou mais, que se doou mais, ele vai estar na sua frente. Por isso que você tem que dar o máximo sempre. Não se contente, treine a mais, se dedique a mais, aprenda mais sobre futebol fora de campo, seja o mais disciplinado possível e o melhor, não tenha medo de jogar. Tem jogador que faz tudo certinho, mas é medroso, não pode ter medo para jogar futebol. Você tem que entrar no campo e se divertir com o futebol. É esse o preço que você paga. É ficar longe dos amigos, da família, horas e horas de treinos pesados, lidar com frustração, lidar com pressão, treinador chato, diretoria chata, torcedor chato, e ainda mais aqueles torcedores que são pais que acabam pegando no pé do jogador ali na hora errada, viagens longas, comer marmitinha dentro de carro aí, ó, sai da escola e já vai pro treino. Eu conheço muito atleta aqui do estado de São Paulo que faz isso, não é? Para poder conseguir atingir o sonho. Então atleta e pai tem que pagar um preço alto e mesmo assim não é garantia de sucesso. Mas aquele que começa a pagar o preço mais cedo, lá na frente vai colher frutos. Seja dentro de campo ou fora de campo. E você, pai, que está fazendo tudo isso que eu falei, não se preocupe. O seu filho, independente se for jogador ou não, ele vai aprender a ter disciplina na vida, ele vai aprender a ser organizado, ele vai aprender a ter propósito e a buscar o objetivo dele, custe o que custar. Mesmo que ele não dê certo, né, entre aspas, para o futebol de alto nível, ele vai vencer na vida, não tem como. O cara que é atleta de alto nível, que aprende a pagar o preço desde cedo, ele aprende a ser um cara mais lutador, ele aprende a ser guerreiro, ele não desanima com qualquer coisa na vida, ele vai vencer. Beleza? Então se você está nesse caminho, o preço do futebol que você tem que pagar é esse, certo? Muita gente vai falar e vai comentar que, ah não, mas tem que ter dinheiro e tal. Não tem nada a ver. Primeira coisa é você se entregar. Se você tiver qualidade, vai ter gente que vai topar te financiar. Mas primeiro você se entrega, você paga o preço alto, depois as pessoas financiam você, que foi o caso do Neymar. Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima!